Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, ou melhor, re-bem-vindos ao canal oficial do Departamento de História. E nada melhor do que começar os trabalhos dessa nova temporada com um quadro pelo qual tenho carinho: Diálogos. Como vocês podem ver, hoje, pela primeira vez neste canal, não estou acompanhado. Então peço-lhes uma colher de chá, por favor. Bom, antes de começarmos, tem um recado importante. A partir de hoje, 11 de agosto, e pelos próximos 3 episódios, o Diálogo será uma edição especial. Isso porque nos dias 14, 19, 20, 21 e 22 de agosto, o Departamento de História da Universidade de São Paulo, com apoio da CAPES, da Rede Brasileira de História Moderna e da própria USP, vai promover o segundo colóquio Mundos em Colisão, do século XV ao XVIII, com mesas, apresentações e discussões incríveis envolvendo professores, graduandos, mestrandos e doutorandos, aberto a toda a comunidade. Este vídeo será divulgado na segunda, dia 18, um dia antes do início oficial do colóquio. Quem quiser participar, estará ocorrendo no auditório Fernando Brodel, prédio de História e Geografia da FEFELESH USP, aqui na Universidade de São Paulo. E se você é novo por aqui, o Diálogos é um quadro que busca conversar com os professores, educadores, pesquisadores que de alguma forma estão ligados ao mundo de ensino. Dito isso, como de costume, o nosso videocast é uma iniciativa da Bolsa PUB, do canal oficial do Departamento de História da USP, sob coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do vice-coordenador Gustavo Veloso. O nosso entrevistado de hoje nasceu no Ceará, mas se considera paraibano de coração. Não à toa, fez graduação na Universidade Federal da Paraíba entre 2002 e 2006. Sob a orientação da professora Regina Célia Gonçalves, defendeu sua monografia Sociedade e Cotidiano, as fontes d'águas coloniais na formação de João Pessoa. Ainda na mesma universidade, em 2007, obteve o título de mestre, agora orientado pela professora doutora Carla Mary da Silva Oliveira, com a dissertação O Verbo Mais que Perfeito, uma análise alegórica da cultura histórica carmelita na Paraíba colonial. E não parou por aí. Entre 2010 e 2013, tornou-se doutor com a tese Universo Cultural Carmelita no Além-Mar, formação e atuação dos carmelitas reformados na América Portuguesa, sob orientação do professor doutor Eduardo França Paiva e da professora doutora Maria de Deus Bates Manso. Nosso convidado também é autor de 2 livros. Hoje mando um abraço para ti, pequenina, e Divinas Tetas, a iconografia de Nossa Senhora do Leite no cristianismo ocidental. Foi editor-chefe da revista História Histórias, fundador e presidente do conselho editorial do selo Caliandra do Instituto de Ciências Humanas da UNB entre 2021 e 2023, e também é fundador e coordenador da oficina permanente de paleografia desde 2020. Ele orienta projetos de iniciação científicas, TCCs, dissertações e teses que envolvem arte, cultura e sociedade. Suas pesquisas se concentram em história da América Portuguesa, história cultural e social, história da arte, barroco e patrimônio histórico, sempre a partir da perspectiva da interseccionalidade. Dito isso, seja muito bem-vindo, professor André Honor. Olha, eu que agradeço imensamente por estar aqui. Nossa, nunca imaginei estar sentado aqui numa mesa dentro da rádio da USP dando uma entrevista, entendeu? Então, assim, poxa, é uma honra muito grande, assim, talvez seja o ápice da minha carreira. Eu espero um dia estar aí no seu lugar, com sendo certeza. entrevistado. E olha, a gente vai se divertir muito, vamos aprender. Eu, com certeza, vou aprender muito aqui hoje com o senhor. Então, vamos começar o nosso bloco 1 de perguntas. Professor, eu costumo iniciar o primeiro bloco
com 2 perguntas em um. Então, para quem não conhece, nos diga, quem é o professor André Cabral Honor e quem é simplesmente o André? Olha, é uma excelente pergunta, porque como professor, o professor André Honor, ele é um professor que ele tenta entender e tenta compreender os alunos. Então, eu tenho esse ímpeto de tentar fazer com que os alunos aprendam e entender o contexto em que eles têm esse aprendizado. Então, eu sou um professor que eu sou muito... Eu não gosto da palavra pai porque parece paternalista, mas eu sou um professor que eu tenho um contato muito próximo com os alunos, porque eu sempre digo assim, olha, tudo pode ser conversável, não quer dizer que tudo vai ser aceito. Tudo pode ser perguntado, não quer dizer que tudo vai ser respondido. Então, eu sempre digo isso na sala de aula. Então, muitas vezes os alunos sempre me procuram com problemas, questões, e ao mesmo tempo eu acho que eu sou um pouco enfesado quando se trata de vida departamental. Eu sou um cara meio, esse Ceará com Paraíba misturado aí no meio do caminho, do coração e da mente, me torna uma pessoa um pouco enfesada às vezes. O André, o André é um cara que é fã da Turma da Mônica, eu sempre falo isso, coloco nas minhas biografias, que sonha que um dia todos os vira-latinhas da rua sejam adotados. E uma pessoa que, além de tudo, eu faço até... É um pseudo-propaganda de mim mesmo, que sou um grande amigo e um grande companheiro. Sim, do tipo, sou a pessoa ideal para você estar junto, porque eu sou muito carinhoso e eu estou sempre vendo a perspectiva do outro. Eu me dou muito. Isso é o que une a sala de aula, o professor André, e o André na vida real. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito para aquelas causas que eu acredito. E uma delas é a construção de uma família homoafetiva. E isso para mim talvez seja a coisa mais importante da minha vida. Ai, a gente já começou muito bem, vocês viram, né? Nós estaremos aqui hoje. As respostas, pelo visto, serão muito profundas. E eu não esperava menos lendo muitas coisas a seu respeito, alguns vídeos também. E vamos seguir, então. O senhor é natural da Paraíba, no Nordeste. Na verdade, eu sou natural do Ceará. Do Ceará, Crato. Eu do nasci Ceará. Eu nasci numa cidadezinha chamada confundo. Crato, Ceará. Quando foi com 11 anos com 13 anos de idade, devido à questão da época do PDV, do Fernando Henrique do Banco do Brasil, meu pai foi obrigado a ser transferido. E aí eu fui morar em João Pessoa com meus irmãos para estudar lá. Então, sem querer lhe interromper, mas eu nasci, na verdade, nessa cidadezinha chamada... Eu sou um cratense. Não, mas sempre bom. Muito obrigado por me corrigir, porque assim, o senhor é natural do Ceará. A gente não nega as nossas origens. Exatamente. Por mais que meu coraçãozinho nasceu lá na Paraíba. No Nordeste. E o senhor realizou tanto a graduação quanto o mestrado por lá na mesma instituição, a Universidade Federal da Paraíba. Como e onde surgiu inicialmente esse querer de cursar História? E como descreveria o seu período de graduação e de mestrado, tanto no que se refere aos pontos positivos e negativos? E aqui eu vou me estender um pouquinho, tá? Porque o seu doutorado você faz na UFMG. Então você se deslocou da Paraíba, ali do Nordeste, para o Sudeste, em Minas Gerais. E depois você presta o concurso na UNB, em Brasília, Centro-Oeste. Então, assim, nós estamos falando de 3 regiões diferentes, 3 estados diferentes, 3 vivências diferentes, tanto no positivo e no negativo, que é o processo ao todo. Então, conte-nos um pouquinho, desde esse querer fazer história até o processo onde você chega hoje como professor universitário. A história é um acidente na minha vida, literalmente um acidente. Ou simbolicamente, literalmente não, simbolicamente um acidente. Com 17 anos, eu já tinha terminado o 3º ano. Então, eu prestei vestibular e passei para vestibular para Direito na Universidade Estadual da Paraíba, cujo curso era em Campina Grande. Eu morava em João Pessoa. Campina Grande, João Pessoa, é 1h30
de viagem com pista duplicada, é muito perto e tudo mais. Então, eu demorei 2 horas para chegar aqui. Tipo, eu estava a 8 quilômetros. Então, hoje em dia é um lugar que eu considero muito mais perto. E aí eu fui estudar lá, passei 3 anos estudando lá, morei em pensionato, dividi apartamento com 9 pessoas. Eram 9 pessoas dentro do apartamento, era uma loucura, era muito divertido. A gente não tinha dinheiro para nada, mas a gente se divertia horrores dentro de casa. E eu não me identifiquei com direito, eu era um péssimo aluno de direito. Eu era, assim, do tipo, péssimo, gente, do tipo, olha, eu era muito ruim nisso. Era vergonhoso. Eu ainda me lembro de algumas coisas, eu ainda utilizo, de vez em quando eu jogo a cartada porque eu fiz direito 3 anos. Só que aí... Você fez por 3 anos ainda? Por 3 anos, eu fiz 3 anos. Eu aqui pensando que foi completo. só o primeiro ano. Não, eu fiz e 3 já anos. Parou 3 anos. Direito tem 5 anos, Isso. faltava 2 anos. Faltava 2 anos para eu me formar. E aí eu sei que eu queria voltar a morar em João Pessoa, porque meus pais moravam em João Pessoa já nessa época. Meus amigos todos eram de João Pessoa. Eu nunca passei um final de semana em Campina Grande. Eu ia na segunda de manhã e voltava. Eu ia para Campina Grande na segunda de manhã e voltava no sábado de manhã para João Pessoa, né? Porque a Paraíba tinha uma coisa interessante, que eu não sei se ainda tem. Ela tinha meia passagem para ônibus intermunicipal. Então, dentro da Paraíba, o estudante da Paraíba ele tem direito a pagar meia passagem. Então, isso facilitava a minha ida e volta de Campina Grande para João Pessoa. Então, eu queria voltar para João Pessoa, não aguentava mais morar na Paraíba, eu não me identificava com o curso. E aí eu cheguei para meus pais e falei isso, olha, eu vou tentar fazer vestibular e vou tentar transferência para direito, porque Deus me livre falar que eu ia fazer outra coisa para meus pais, né? Porque meu pai queria que eu fosse advogado e tudo mais. E aí... O famoso doutor da família. Exatamente. Terminei ficando doutor de outra forma. Hoje em dia, ele talvez seja o maior entusiasta da minha carreira, seja meu pai. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu sei que... Aí eu entrei num cursinho em João Pessoa, fui fazendo... E aí havia um processo de seleção para transferência, que era uma prova de português de 20 questões. Quando eu fui fazer a inscrição, tinha uma fila de umas 25 pessoas. Todas iam fazer para direito e só tinha uma vaga. E eu era um péssimo aluno de direito. Então, mesmo que eu fechasse a prova de português, aquela média era somada com a minha média geral da universidade. Então, eu não ia conseguir. Aí cara, eu não acredito que eu vou ter que morar para João Pessoa. Ou eu fazia um mês que eu fazia cursinho já. E eu pensei, não, eu não quero fazer cursinho não, cara. Eu preciso estar na universidade, eu preciso... E aí eu fiz a inscrição do vestibular para letras e peguei, quando foi na hora, eu disse assim, não, então vou pedir transferência para psicologia. Aí não tinha vaga para psicologia. Então vou pedir transferência para qual foi o outro curso que eu fui olhar? E aí não tinha esse outro curso. Aí eu fiz assim, qual curso que tem vaga aqui nessa lista? Aí quando eu vi, tinha 8 vagas para história. Eu disse, não é possível que eu não consiga uma dessas vagas para história. Só um detalhe, antes disso eu também fiz física. Eu fiz 6 meses de física quando eu fazia direito. Eu estagiava de manhã na Justiça Federal, à tarde eu fazia física e à noite eu fazia direito. Foi um curso maravilhoso. Eu não terminei por outras questões, mas eu adorava fazer física mais do que eu gostava de direito, porque eu sempre fui muito bom em matemática. E aí, eu sei que eu fiz a prova, passei e também passei no vestibular para letras. Então, só que o vestibular veio primeiro. Então, eu comecei o semestre em letras. E aí, na verdade, foi concomitante, e ao mesmo tempo eu entrei para letras, naquele mesmo semestre eu entrei para história. E quando eu assisti a primeira aula de história, eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu fiz ainda umas disciplinas de literatura, só porque eu adoro literatura, e para entender um pouco mais, e me engajei e disse assim, ao contrário do que eu era em história, que eu era o pior aluno da sala, eu vou ser o melhor aluno dessa sala. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a minha graduação, eu nunca cheguei na sala de aula sem um texto lido, por exemplo. Assim, 100%, eu tive 100% de aproveitamento. Eu fechei, no final das contas, a minha faculdade com uma média que era 9,78. Eu fazia, mas eu era horroroso. Eu cheguei a fazer uma reposição de uma prova porque eu tirei 9,5, eu queria tirar 10. Aí o professor ficou danado comigo, que ele disse que ele me fez, que eu dei mais trabalho para ele. O professor Ricardo Pinto, que hoje em dia é da UFPE, um amigo maravilhoso, um pesquisador fantástico. Sua história, não, vamos parar um pouquinho. Essa história, ela é incrível, porque você sai de um curso
que você está há 3 anos, Uhum. você simplesmente fala, não, não é isso que eu quero, mas você continua fazendo. E aí você presta vestibular, você tá fazendo cursinho, você foi pra física, é bom em Ah, exatas, e você realmente é um acidente histórico. É, É um acidente histórico. é verdade. Realmente, em modéstia à parte, e único. E uma coisa muito importante fazer é que enquanto em direito eu me sentia uma pessoa extremamente deslocada, eu realmente não me identificava daquilo, eu não me via naquele universo. Quando eu entrei para a história, foi a descoberta de mim mesmo. E aí isso refletiu em todos os aspectos, desde a minha orientação sexual, a construção da minha ética, da minha moral, da pessoa que eu sou, da minha personalidade. Então a graduação foi uma época de descoberta, né? Assim, na minha vida. É, E o mestrado, ele continua isso, mas aí o mestrado eu acho que é a mais descoberta da vida acadêmica. Porque quando eu entrei para a história, que falavam de pós-graduação, eu digo, eu não fazia a mínima ideia do que fosse uma pós-graduação. E quando eu estava terminando o curso, foi que eu comecei a ver essa ideia da vida acadêmica. Então, ah, isso foi a descoberta de mim mesmo. E ir para Minas Gerais foi uma ver um mundo novo, vivenciar um mundo novo. Eu já tinha viajado para alguns congressos, mas nunca tinha morado fora do eixo Paraíba-Ceará. Então, ir para um estado completamente diferente, em outra região, em que as pessoas, inclusive, se lhe reconhecem como nordestino, foi aí que eu entendi o que é que significava a minha identidade nordestina, né? Porque a identidade ela vem pela alteridade, né? É muito mais a outra pessoa que lhe identifica e lhe coloca dentro daqueles nichos, entre aspas, que eu fui entender o que é que. Porque eu sou nordestino, mas assim, meu sotaque, eu tenho um sotaque do tipo, ninguém nunca falou sobre meu sotaque. Eu chegava em Minas Gerais, primeira coisa em qualquer conversa, até hoje, em menos de. Eu lhe dou 1 minuto. E a primeira coisa que vão perguntar, e esse sotaque vem de onde? É tão bonito, é uma coisa bonitinha, hoje em dia eu abraço como sendo carinhoso, mas é impressionante como isso me fez entender o que era o meu papel no mundo como nordestino, que era uma parte, assim como ser um cara branco, como ser um cara gay, como ser um nordestino, isso fazia parte de quem eu sou, né? Então, uma das coisas que o doutorado me trouxe foi isso. Foi basicamente aí que eu fui reconstruindo ou construindo quem eu sou. E antes de chegar na parte da UNB, Uhum. eu fiquei com algo na cabeça enquanto o senhor falava. Em algum momento, assim, da sua experiência, ali, perto de finalizar a graduação, você pensou o seguinte: eu acho que essa coisa de mestrado não é acessível para mim. Não. Primeiro porque não foi meu caso. Eu entendo que muitas pessoas pensem dessa forma e eu acho que tem muito a ver com a falta de confiança, às vezes, que a gente tem em nós mesmos. Então, quando eu entrei para a história, inclusive, eu fui um aluno arrogante na história. Eu entendo algumas pessoas não gostarem de mim, porque eu queria ser o melhor, porque eu já tinha sido o pior. Eu sabia o que era ser o pior, literalmente, da sala. Então, eu queria ser o melhor, eu queria ser reconhecido, eu queria que as pessoas olhassem, poxa, ele é um historiador fantástico, ele é um aluno fantástico. Então, quando eu estava terminando o curso, tinha acontecido um problema que o departamento tinha perdido o programa de pós-graduação. Então, ele havia sido recém-fundado. Eu fui da terceira turma ou da segunda turma. Inclusive, próxima semana, no final do mês, vai ter 25 anos da pós, porque, tipo, para poder. E me chamaram para dar uma palestra e tudo. Mas, bom, e aí, como eu era um aluno exemplar, modelo, então todos os professores vinham fazendo, não, você tem que fazer a seleção do mestrado, você tem que fazer a seleção do mestrado. E eu não entendi o que era um mestrado, eu não sabia nem que era mestrado, especialização, doutorado, não fazia nada, não sabia nada disso. Então, eu nunca me senti, isso foi muito natural, tanto é que, assim, eu me graduei em fevereiro, em 15 de fevereiro, e eu comecei as aulas do mestrado em 1º de março. Eu emendei o mestrado com a graduação. É uma coisa. Eu fiz justamente essa pergunta, justamente porque
vejo meus colegas, eu vejo até alunos antes da graduação, de ensino médio, vendo assim, algo como inacessível, primeiramente, Uhum. a graduação ainda. E depois, quando chega dentro da graduação e você descobre que nossa, tem alunos que já chegam sabendo quem é Marx, o que que é uma Revolução Francesa nas suas Uhum. minuciosidades. E aí vai baixando aquele clima e você vai indo, vai levando. E quando tá perto de terminar, você tinha aquela perspectiva de, ai, será que um mestrado ainda é acessível para mim? Será que vale a pena um mestrado? Então, é algo que não só não é só uma resposta aqui que Uhum. o senhor dá para mim, mas sim para um monte de alunos graduandos e graduandas. Se me permite comentar mais uma coisa sobre isso, eu acho que tem duas coisas muito importantes. Como eu falei, a primeira, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu. Eu não gosto da palavra talento, mas eu vou utilizar. Acredite no seu talento para fazer aquilo que você ama, né? E, e mais do que isso, faça acontecer. É o famoso verbo esperançado, Paulo Freire. Não adianta você ir para uma. Eu sou da Umbanda e eu sempre digo assim: não adianta você ir para uma parada de ônibus do ônibus 500, esperar o ônibus 500 numa parada de ônibus do ônibus 600. Você pode rezar à vontade, você pode querer ter fé à vontade, aquele ônibus nunca vai passar. Você tem que ir para a parada certa. Você tem o seu movimento. Qualquer coisa que vai acontecer na sua vida também tem o seu movimento. Então, é preciso que as pessoas. É lógico que algumas pessoas têm que se sacrificar mais do que outras. É bem óbvio, por questões de interseccionalidade, de raça, de gênero, de classe, deficiência. Então, algumas pessoas elas têm um sacrifício maior que fazem. Mas o fato é, se a pessoa fizer esse esperançar, ela lutar por aquele espaço, ela vai ter frutos, ela vai ter resultados. Isso, para mim, é um princípio de vida. Eu acho que é que a gente tem que incorporar. Eu sei que o mundo é injusto, eu sei que a situação lá fora às vezes parece desesperadora, mas eu acho que às vezes a gente enxerga muito mais nossos erros do que nossos acertos. Então, é tentar ver que, não deixar que uma coisa que você fez, aquela questão que você errou das 10 questões, anule as outras 9, sabe? Então, não deixar que aquilo se transforme a história daquela prova. A história daquela prova é eu ter errado aquela questão e não eu ter acertado as outras 9. Então, isso eu acho que faz muita parte. Então, por exemplo, na minha graduação, eu trabalhei, dei aula na escola durante 2 anos, onde eu aprendi a ser professor, numa escola socio-interacionista. Então, era uma época em que eu já tinha por sala 4 a 5 alunos PCDs. Então, eu tive uma aluna que era sociopata, diagnosticada com 11 anos de idade, assim. E a gente tinha que, ao mesmo tempo, proteger os outros alunos, a gente incluir ela. Tinha aluno surdo-mudo, aluno com síndrome de Down, autista. Então, era uma escola diferenciada lá em João Pessoa. Então, eu trabalhei nessa escola, mas eu sempre, assim, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, todo mundo falava do Freire, né? E eu digo, meu Deus do céu. Aí eu ia na biblioteca, peguei o Casa Grande de Senzala e li. Ok, gostei. Aí é outra questão. Porque tem o Caio Prado Júnior. Aí eu fui lá na biblioteca, peguei o Caio Prado Júnior e li o livro do Caio Prado. Eu também buscava, assim, ler um livro de cada um, fora aquelas leituras obrigatórias da universidade. Então, assim, para mim era sagrado você ler o texto e conversar, debater na sala de aula. E também essa ideia que o tempo que eu tinha livre, então eu pegava o ônibus, sentava e ia ler. Até hoje eu tenho muito isso, do tipo, eu não consigo ir para uma consulta médica sem estar com um livro na mão, porque eu sento e leio. Eu evito o celular nesses momentos, porque isso me trouxe frutos muito bons. Então eu penso muito nisso quando eu penso na pós-graduação, assim, de fazer essa questão do aluno às vezes não se sentir apto. Eu acho que são duas frentes que ele tem que trabalhar. Uma é o esforço que ele tem que realmente. Não, nunca ouvi falar de fulaninho? Vai lá, pega o livro na biblioteca e lê. Depois você vê os comentadores, não sei o que e tudo mais, mas lê o cara. E a segunda coisa é você acreditar que aquilo vai dar certo. É isso. Olha, eu gostaria muito que a nossa conversa continuasse no mundo do ensino e da graduação, Dá. mas o bloco me faz ir para o terceiro, na verdade, não, segundo,
que é sobre pesquisas. Ok. Eu queria muito mesmo. E eu espero. E dito isso, eu já deixo o convite para uma próxima oportunidade, quando o senhor vier, para a gente Já tá conversar aceito. apenas sobre graduação e ensino. Já tá Por aceito. favor. Por favor. Então vamos conversar sobre pesquisa, professor. Tá. O seu projeto de mestrado e doutorado, ele girou em torno da Ordem do Carmo, ou como é conhecido, Ordem das Carmelitas. No primeiro, o senhor fez uma análise alegórica da cultura histórica carmelita na Paraíba colonial. Já no segundo, expande o tema para o universo dos carmelitas, para além mar, examinando a formação e atuação na América Portuguesa. Só aqui cabem várias perguntas, então nós vamos por parte. Qual foi o seu primeiro contato com a temática que envolve a Ordem do Carmo? Como chegou a esse assunto e o que, em sua perspectiva, há de tão especial nesse assunto que o fez se dedicar a ele? E para quem não conhece, por favor, explique brevemente o que é a Ordem do Carmo para os nossos telespectadores. Muito obrigado por essas perguntas. É muito interessante porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso, mas o fato é que quando a gente trabalha e a gente vai traçando um caminho, essas coisas vão aparecer. Então, quando eu estava na minha graduação, eu tinha um namorado que fazia arquitetura. Manda um beijo para ele, o Juliano, uma pessoa fundamental na minha vida até hoje. É, e, é, e ele trabalhava com os engenhos do período colonial na Paraíba. E aí, como ele trabalhava com patrimônio, eu tive uma professora substituta na UFPB, chamada Maria Vitória, hoje em dia era professora da Estadual do Maranhão, salvo não me engano, e ela foi convidada para ser coordenadora da coordenação de História, lá do Instituto do Patrimônio Histórico do Estado da Paraíba, Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, que se chama IFAEP. Porque a Paraíba tem essa característica. Há muitos anos ela tem um Instituto de Patrimônio Histórico com tombamentos muito bem estabelecido, certo? E aí ela foi convidada. E aí quando eu soube, eu cheguei para ela e disse, eu posso ir trabalhar com você? Assim, ela disse, mas André, não tem dinheiro. Eu digo, não, mas não interessa, eu quero aprender sobre patrimônio. Eu tinha uma moto na época, eu posso ir 2 vezes por semana lá trabalhar com vocês. E aí eu me ofereci, elas terminaram que ela e a outra professora Laudereda, que até hoje é arquivista lá de um núcleo de documentação histórica da UFPB, ela também foi convidada para ser coordenadora lá. E aí elas me davam, não esqueço nunca, elas me davam R$ 80, que era para pagar a gasolina de eu ir e volta, não sei o quê, que na época era uma fortuna para mim. Era mais uma ajuda, elas tiravam do salário dela para me dar, né? Porque estágio remunerado na Paraíba não existia. E aí, numa dessas coisas, a gente foi chamado para fazer um levantamento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Paraíba. Uma coisa interessante, a Paraíba tem um patrimônio histórico muito importante, mas ela tem um complexo cultural franciscano que ele é a grande menina dos olhos da Paraíba. Então, todo mundo se volta muito para o complexo franciscano, porque o Germán Bazan colocou que a fachada daquela igreja era o ápice da escola franciscana no Brasil, blá. E aí, do lado, você tem a Igreja do Carmo, com sua ordem terceira, e o convento, que é atual o Palácio do Bispo. Se eu não me engano, o bispo já se mudou, mas durante muitos anos foi. E aí a gente foi fazer esse levantamento da igreja. Eu digo, cara, ninguém nunca escreveu sobre essa igreja, ninguém nunca fez nada sobre essa igreja. É uma igreja fantástica, porque ela tem esse complexo, ela tem azulejaria, tem pintura de teto, tem pintura de parede, tem pintura imitando a azulejaria, tem imaginário, ou seja, esculturas, os altares são esculpidos em pedra calcária, tem altar também esculpido em madeira. Então, ela consegue abarcar uma coisa que nem toda igreja tem, barroca, assim, tipo, ela consegue abarcar um número de tipologias, digamos assim, de suportes para a arte. E eu falei, não, ninguém nunca estudou isso. E aí eu estava terminando a graduação, eu ia fazer meu mestrado sobre as fontes d'água também do período colonial, mas eu já estava meio desempolgado porque eu achei que não tinha muito para onde ir, eu ia ter que entrar no Império e eu não queria isso. E aí eu cheguei para essa professora que tinha sido minha orientadora do PROIC, num PROIC sobre as ruínas da Igreja do Almagre, que são lá da Paraíba, que são ruínas tombadas como Patrimônio Histórico Nacional. Perguntei, dá para a gente fazer um trabalho de análise simbólica dessa igreja? De tentar ver esses painéis de azulejo representam que cena? Por que esses painéis estão lá? Ela dá.
E aí surgiu o meu mestrado. Foi assim que o Carmo chegou para mim. E o que é o Carmo? O Carmo é uma ordem religiosa do século XI, mais ou menos. Na verdade, o Carmo é engraçado, porque ele não tem uma data de fundação certa. Não existe o fundador da Ordem do Carmo, ele é chamado de B. Alguns falam que é São Bertoldo, outros falam que é São Brocardo, dependendo da época. Hoje em dia acredita que seja São Brocardo, mas na época da construção da igreja se acreditava que era São Bertoldo. E ela é uma ordem que foi fundada e elas têm essa referência ao Monte Carmelo, né? Que teoricamente Nossa Senhora teria aparecido lá, alguma coisa desse tipo. E ela ficou mais famosa ainda porque quando chega no final do século XV, né, para o século XVI, você tem o surgimento de uma figura emblemática, que é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que faz uma reforma dentro da Ordem Carmelita e elas racham em duas. Aí você tem os carmelitas calçados e os descalços. Os descalços é o da reforma de Santa Teresa. E Santa Teresa foi uma figura fenomenal dentro da igreja. Tanto é que ela é a primeira doutora, junto com Santa Catarina de Siena, é reconhecida pela igreja. A igreja teve que quebrar uma normativa que dizia que o doutor da igreja só podia ser homem, por causa dela. Isso em 1970, né? Lógico, muitos anos depois. Só um comentário, professor. Para eu me localizar no tempo, sim, claro. Nós estamos aqui. O seu projeto de mestrado, todo esse trabalho sobre a Ordem do Carmo e tudo mais, ele é de que ano a que ano? Não o seu trabalho, mas a questão a temporalidade. temporalidade. Olha, como se trata é uma análise imagética das imagens da igreja, eu não tenho uma data muito precisa, eu coloco que ele começa. A igreja foi basicamente, apesar dela ter sido construída a primeira versão no século XVI, o que a gente vê hoje em dia é uma versão do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. Então, eu sempre tive esse problema, eu não tinha como delimitar muito bem, porque eu não sabia exatamente, por exemplo, quando foi que aquele painel foi colocado ali. Eu sabia que, até pelo estilo, que ele era da segunda metade do XVIII, mas eu não tinha muito assim, aquele painel foi colocado em 1793. Não tinha como dizer isso. Então, eu não fiz um marco temporal muito claro. Eu fiz toda a chegada da Ordem Carmelita para poder entender a igreja. Eu primeiro fiz como é que a Ordem Carmelita chega na Paraíba. Então, no século XVI, ela chega na fundação da Paraíba, inclusive. Eu conto um pouco essa história para poder entender a presença deles, e aí já passo para o século XVIII, até por uma questão de documentação, que você tem muito pouca documentação sobre eles, então você tem lacunas de 80, 100 anos, sem eu ter nenhum vestígio daquelas pessoas. E eu sempre achei que o vestígio maior era a própria igreja que está lá edificada. Então, eu não tenho esse marco temporal, mas eu começo no século XVI, contando a chegada dos carmelitas, o que eles faziam lá, que basicamente é cuidar dos aldeamentos indígenas e rezar, é óbvio, até o final da construção da igreja, que é no final do século XVIII, né? Pelo menos em sua grande maioria, por mais que tenha alguns elementos, por exemplo, o arco cruzeiro tem uns laços de fitas, que me parece já ser realmente quase século XIX, que era a época de Dona Maria, ela tinha Dona Maria I, que foi chamada a louca, que não era doida, mas tinha seus problemas lá, não vamos entrar nesse assunto. Ela gostava muito de laços de fitas, então geralmente as pessoas ornamentavam as igrejas com esculturas de laços de fitas. Mas isso é só uma suposição, eu não tenho como afirmar isso. Então, eu não tenho muito bem definido isso no meu mestrado, não, porque para mim é muito mais importante entender aqueles painéis, o que eles estão representando e por que eles estão representados ali, né? E o que eles significam além. Por que eu coloco Santo Elias? Tá? Além de identificação de Santo Elias, o que Santo Elias significa para a religião carmelita, como eles falam? Então, é meio que por aí. Bacana, professor. Eu perguntei justamente sobre a temporalidade. Sempre faço perguntas para depois explicar. Porque para quem está escrevendo projeto de mestrado, para quem está perto de começar a escrever, também tem essa dificuldade muitas vezes. Vou delimitar o meu período, minha temporalidade. Mas como? Como Sim. fazer isso? Isso foi... Você disse que foi uma dificuldade para você. E a sua banca... Pegou no pé em relação a isso? Não pegaram no pé em relação a isso, não. Até porque, por causa da natureza de fonte. Não é que eu tinha, por exemplo,
Se eu for pegar o Ultramarino, sobre a capitania da Paraíba, você tem documentação até 1822. Então, vamos pegar uma temática sobre as irmandades religiosas. Então, você tem documentação que começa lá no século XVI e vai até o século XIX. E aí, sim, você tem que fazer uma delimitação temporal e até temática também. Mas, no meu caso, como eu tinha uma delimitação temática muito clara, que era a igreja, e principalmente era uma análise de imagens, né? Era um trabalho que flertava, estava intrinsecamente ligado à história da arte, isso não era algo que poderia ser feito, certo? Eu tinha noção mais ou menos da época, eu sei que a igreja é do segunda metade do 18, então vou me focar um pouco nisso. Mas eu tive que resgatar a história de como eles chegaram lá na Paraíba e tudo mais, o que eles faziam lá dentro, no século 18, mas... Porque assim, eu sei que, olha, não sigam o meu exemplo, tá, gente? Façam uma delimitação temporal sempre que possível. Mas toda limitação temporal é uma escolha. Você escolhe onde vai parar e você escolhe onde começar. Assim, eu acho muito horrível quando... Eu tenho muitas críticas a... Como eu falei, eu sou um cara meio enfesado quando se trata da parte departamental. Eu detesto quando um cara fala, mas por que você parou nesse ponto? Cara, parei nesse ponto porque a documentação vai até aqui e porque eu não tenho tempo para fazer a partir dali. Pronto, acabou. Tá respondido, próxima. E aí eu vejo que as pessoas... Não, porque precisa de uma... Às vezes você tem uma justificativa muito boa. Não, é nesse momento que começa a Revolução Francesa. Ok. Mas ao mesmo tempo você está estabelecendo um marco temporal que é só da sua cabeça, porque as pessoas daquela época elas não têm esse marco temporal. Elas não conseguem ver a independência do Brasil. Eu fico imaginando se mudou radicalmente a vida das pessoas de um dia para o outro. Não mudou. As pessoas provavelmente em 1822 continuaram vivendo como eram em 1821. Então assim, é tudo muito ficção mesmo, assim, do tipo, é tudo... Então eu acho essas perguntas, eu vejo quando a banca não tem muito o que fazer e tem que implicar com o aluno, eu coloco por aí. Mas, mais uma vez, gente, delimitem o seu temporal para vocês não caírem em pegadinhas da banca. Bom, e arranje uma desculpa muito melhor do que simplesmente essa que eu falei assim, porque minha documentação vai até aqui. Pronto. É isso. Obrigado pela resposta, professor. Você já viu que eu também gosto de provocar um pouquinho. Sim. O senhor ele foi orientado por 2 professores diferentes, a professora Carla Mary da Silva Oliveira, na UFPB, e depois o professor Dr. Eduardo França Paiva, na UFMG. Mesmo permanecendo na mesma linha de pesquisa, o senhor mudou tanto de orientador quanto de universidade. Não chega a ser algo inédito, mas é relativamente incomum. O que o motivou a tomar essa decisão de mudar de universidade e o que esses 2 grandes professores contribuíram para a sua formação? E óbvio, que aprendizado o senhor retirou dessa experiência, né? Olha, Como a gente já falou, saiu de um estado para o outro, de um professor para outro professor. Bom, lá na UFPB não tinha o doutorado ainda. Então, se eu quisesse fazer o doutorado, eu tinha que sair da UFPB. Então, eu ainda tentei a seleção. Eu me inscrevi em Recife, em Natal e em Belo Horizonte. Terminei que eu passei em Belo Horizonte, não parei de ser em Recife. E o de Natal não fui fazer porque ele coincidiu com a data de alguma prova, coincidiu com a data de Belo Horizonte. Então, eu tive que abandonar a ideia e tive que escolher o Belo Horizonte. E eu acho que é muito saudável, honestamente, assim, me falavam isso na época da graduação, eu achava que era bobagem. Mas hoje em dia eu acho que se você tem a oportunidade de fazer a sua pós-graduação numa instituição diferente daquela que você fez a graduação, você vai ganhar muito. Porque é outra perspectiva. Por exemplo, quando eu trabalhava com a Carla Mary no mestrado, a gente trabalhou muito com Benjamin, que antigamente era a tradução do livro, era a origem do drama barroco alemão. Então a gente trabalhava muito com a ideia de alegoria do Benjamin, por isso esse nome alegoria, que hoje em dia eu até discordo um pouco desse nome aqui. Quando eu cheguei na UFPB, na UFMG, ninguém falava sobre Benjamin. Era o Fernando Tcheca, por exemplo. Então, assim, era uma proposta teórica, metodológica, completamente diferente. Então, isso para mim foi muito enriquecedor. Eu só consegui o meu concurso da UNB, eu digo, por causa dessa experiência de mudar de perspectiva.
Então, eu digo para vocês, ouvintes, assim, alunos e tudo mais, se vocês têm a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, eu sei que aí o pessoal da instituição vai brigar comigo, mas eu sou enfesado mesmo, pode brigar comigo. Se você tem a oportunidade de fazer em outro ambiente, mudar de orientador, ver novas perspectivas, faça. Eu sou daqueles que a maioria dos professores é muito apegado aos orientandos, assim, do tipo, ele foi me orientando na graduação, tem que ser do mestrado, doutorado, ele não pode, mesmo que seja na mesma instituição, Deus me livre dele mudar de orientador. Eu acho que não, cara, eu acho que você devia ter, por exemplo, um orientador no TCC, outro no mestrado, outro no PROIC, para você ter diferente perspectiva de formas de trabalhar, até mesmo de conhecer fundos documentais diferentes. Então, eu acho isso extremamente saudável. Quanto aos professores, assim, eu sou muito grato. A Carla foi uma pessoa que me ajudou e ainda me ajuda, eu ainda trabalho junto com ela muitas coisas, de forma pessoal, emocional e de forma acadêmica. É ela que trouxe a arte para minha vida, digamos assim. Eu sempre fui um cara da arte, sempre fiz teatro, fui mais ator na minha vida do que eu sou professor, tá, gente? Tenho, inclusive, DRT ainda de ator. Eu posso atuar em qualquer lugar que se me quiserem. Mas ela que me trouxe a arte como objeto de pesquisa. Então, isso para mim, eu sou eternamente grato para ela. E o Eduardo, a gente no começo eu tinha uma certa resistência ao Eduardo, mas hoje em dia eu tenho um carinho, um amor muito grande por ele. Ele está aposentado da UFMG e ele trouxe para mim a importância de que era sentar e correr atrás das coisas, e ele trouxe para mim a vida acadêmica, a importância que eu não podia simplesmente menosprezar a vida acadêmica, no sentido assim, se eu quero fazer doutorado e eu quero ser professor da universidade, eu tenho que entrar um pouquinho no jogo da academia de publicação, de fazer pesquisa, de agradar um pouco os professores. Então ele me trouxe esse lado um pouquinho político, que eu não sei se eu aprendi muito bem, mas isso para mim foi muito importante. Então, e ele foi um orientador excelente, assim, ele me deixou ele deixou um ponto em comum os dois, foi que ambos deixaram eu escrever como eu queria. Então, por exemplo, a minha dissertação ela é escrita na primeira pessoa. Ela não é na terceira pessoa, da primeira pessoa do plural, ela é na primeira pessoa do singular. E aí eu explico isso na introdução porque eu quero conversar com o leitor. Então eu converso várias vezes na minha dissertação com o meu leitor, tentando o máximo trazer uma linguagem mais simples, digamos. Mas isso é outra questão. Mas isso já será abordado, tá, gente? Porque tem uma questão sobre isso que eu fiz. Mas antes, durante o seu doutorado, o senhor conseguiu uma bolsa de estudo temporária para aprofundar sua pesquisa na Universidade de Évora, que fica em Portugal, sob a orientação da professora Maria de Deus Bates Manso. O que encontrou lá que não teria encontrado aqui no Brasil? E como foi essa experiência de literalmente ir para além do mar? Olha, se fosse uma resposta de uma pergunta única, eu diria assim, essa experiência me trouxe Lisboa. Eu sou apaixonado por Portugal, eu sou uma pessoa engraçada, as pessoas implicam com portugueses com argentino, eu acho que são os dois países que eu mais amo na face da terra, a Portugal e a Argentina. Eu tenho camisa, eu não gosto de futebol, mas eu tenho camisa do Messi, entendeu? Meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, ele é o Pepe, ele é da Argentina e tudo mais. Então, o que me trouxe, assim, que eu não teria encontrado? Olha, documentação, experiência de pesquisa, a Maria de Deus, que foi uma professora fenomenal para mim, assim, do tipo, porque eu sempre achei assim, e aí também, gente, ouvintes, pelo amor de Deus, pessoas, não pensem, deixem para quando vocês estiverem estabelecidos para pensar dessa forma. Eu nunca separei a vida acadêmica da personalidade da pessoa. Então, para mim, era muito mais importante ter uma pessoa, não que eu estou dizendo que os meus orientadores foram todos excelentes, eu tive sorte nesse ponto, mas eu não teria um orientador excelente que me tratasse mal, ou que fosse grosseiro, ou que fosse uma pessoa cujos princípios e forma de viver a vida eu discordo. No sentido de ser uma pessoa sacana, de ser uma pessoa que se aproveita das situações. Eu nunca teria isso. Eu preferia ter uma pessoa que fosse medíocre, e aí no sentido de mediano mesmo, mas que fosse um ser humano de bom coração. Então, a Maria de Deus, eu encontrei uma professora fantástica, super competente e que tinha um coração de ouro, que me levou para o seio da família dela, e eu tenho muito carinho com isso.
E viver fora para um rapaz que veio do Nordeste, que até o mestrado nunca tinha saído do eixo Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte e Pernambuco, ou seja, daquele eixozinho ali do interior, pegar um avião, morar em Portugal é uma coisa. Eu fui a única pessoa da minha família, entre todos, eu tenho muitos primos, muitos mesmo, e eu fui o único que fiz isso. Morar fora, assim, foi o estudo, foi a pós-graduação que me deu isso. Então, é uma coisa que eu, às vezes, hoje em dia eu me orgulho muito disso, assim, é uma conquista. A gente tem que se orgulhar, gente, a gente tem que se orgulhar das nossas conquistas. Não esqueça o papo de, porque eu sou arrogante. Não, tipo, se orgulhem mesmo, assim, essas conquistas vêm com muito sangue, muito suor, né? Então, para mim, para além dessa questão pessoal, tem a questão também acadêmica. Por exemplo, foi lá em Portugal que eu descobri o catálogo sobre o Arquivo Secreto do Vaticano. E aí eu disse, cara, vou passar uma semana em Roma e vou pesquisar nesse arquivo, porque tinha muita coisa sobre os carmelitas lá. E aí eu fiz isso, consegui um visto para o Vaticano, eu tinha que entrar no Vaticano todo dia. Não, na época tinha acabado de assumir o Papa Chiquinho, né, o Francisco, e eu não vi o Chiquinho, mas assim, tava todo mundo muito feliz, porque o Bento era uma desgraça em vendas, os vendedores de souvenir. E o Chiquinho era um sucesso de vendas. E eu pesquisei, cara, e eu tenho muitos sonhos de voltar nesse arquivo para passar um mês, 2, porque ele tem muita coisa. Então, isso ele supriu lacunas na documentação que eu tinha disponíveis que que, que fez com que eu conseguisse construir uma história com um pouquinho mais de começo, meio e fim, né? Então, para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida. E eu agradeço ao Eduardo, porque o Eduardo bateu o pé e disse assim, você vai. Você vai, eu não admito, o Eduardo tinha essa regra, nenhum orientando dele do doutorado não podia passar por ele sem fazer um sanduíche. Senão ele olhava, não me interessa se você é casado, não me interessa se tem filho, você tem que fazer, é obrigatório. E aí hoje em dia eu entendo que assim, cara, eu não chegaria a fazer isso, porque eu acho que as pessoas têm Será? Não, eu tentaria convencer por outros Dizem meios. que nós acabamos nos tornando um pouco dos nossos orientadores. Eu sou um pouquinho assim, como eu falei, tem uma coisa que é muito clara nas minhas orientações, que é, quem é me orientando já sabe, primeiro, que eu sou esquecido, e segundo, que eu não tenho paciência para, olha, aqui você poderia ver se essa ideia está um pouco equivocada. Eu digo, tá errado, vai. Teve uma vez, eu me esqueço nunca, o Rafael, que está terminando, vai defender daqui a um mês o doutorado dele, quando ele me mostrou o projeto de doutorado, aí, a primeira versão que ele tinha feito às pressas, ele disse, professor, eu fiz meio à pressa em 5 dias, aí eu li, aí a única resposta que eu dei para ele fez, por que diabo você tá me fazendo perder tempo lendo essa porcaria? Aí ele olhou, tá muito ruim, né? Eu digo, Rafael, você sabe que tá ruim. Aí ele, não, eu vou refazer. Aí, Então, assim, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa mais carinhosa do mundo. Mas, assim, quando se trata de correção, principalmente para escrever, eu digo, corrija, tá errado, faça de novo. Entendeu? Então, eu sou meio direto nesse ponto. E isso eu acho que eu inspirei no Eduardo França Paiva. Você se inspirou conversando com você e pelo que você fala sobre os seus orientadores. Eu acho que, mais do que sorte, eles realmente moldaram um pouco da pessoa e do Com certeza. professor que eu encontre, que eu vejo e estou entrevistando hoje aqui. Bom, professor, chegou numa pergunta que eu queria muito mesmo fazer, que é sobre o artigo que em 2021 o senhor publicou no portal científico Café História, do seu colega de trabalho, o Bruno Leal, qual eu agradeço imensamente ao espaço aberto por ele lá. E o Bruno já esteve aqui, então vocês podem acessar o vídeo dele. Óbvio que foi maravilhoso. E o site, o Café História, Café que História é maravilhoso. Fantástico, gente, é fantástico. E me fascinou já pelo título. E eu já vou falando que, assim, o professor André Honor, ele tem uma criatividade imensa com títulos. Vejam bem. Podemos aprender história com romances históricos? Uma reflexão de um historiador romancista. Bom, a gente estava conversando aqui que eu gosto muito dessa temática que circunda a história e a memória e a literatura. E que muito provavelmente eu irei para esse caminho.
e eu posso estar muito enganado, e o senhor me corrija, por favor, mas ao analisar e interpretar o artigo, a memória me pareceu um centro ali, um elo que une tanto a história quanto a literatura. Eu até vou fazer agora mencionar um trecho. Então, história e literatura se confundem? Não. Até porque entre elas está a memória, a qual não é invenção nem verdade. A memória não se compromete nem com a vericidade dos acontecimentos, nem com o apuro poético que em uma boa obra literária exige. A memória atende ao foro íntimo de cada um de nós, obliterando aquilo que não nos interessa numa narrativa, ao mesmo tempo que exalta algum dos seus causos. Talvez seja a melhor frase que eu disse na minha vida, tá, gente? E lendo alguns trechos dos seus trabalhos, como um projeto de mestrado e doutorado, é perceptível como sua escrita é muito fluida. Ela possui uma estética que não é excessivamente densa, mas também não se torna sutil a ponto de ser esdrúxula. Diante disso, seria um verdadeiro deleite se pudesse compartilhar conosco como funciona o seu processo metodológico de escrita e também de pesquisa. E como sempre eu faço essas perguntas, porque algo que muitas vezes é um desafio para nós graduandos, e até eu acredito aqui que para quem está no mestrado, para quem está no doutorado, e para quem vai escrever algum projeto ou algum artigo, ainda é difícil isso. Escrever. Exatamente. Escrever é muito difícil. Talvez seja a coisa mais difícil de ser feita que eu já enfrentei na minha vida, é escrever. Não pense que não vem de forma fácil, não. Mas eu tenho eu vou utilizar as palavras de Maria Valéria Rezende. Se você não lê, você não escreve. Antes de escrever, você tem que ler. Como é que você quer construir um texto bem escrito se você nunca leu um livro bem escrito? Sabe? Então, eu sempre digo assim, eu leio muito mais ficção do que livro historiográfico. Pode ser uma falha ou pode ser uma qualidade, dependendo de quem eu conversar. Mas eu estou sempre com 2 ou 3 livros de ficção lendo ao mesmo tempo, né? Atualmente eu estou lendo um, por exemplo, que é uma coletânea de contos do Machado de Assis, que tratam sobre bichos, animais, eu não me lembro qual é o título. Estou lendo O Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. E eu estou lendo outro também que eu trouxe na bolsa. Acho que foi o Restos de Azul, que é a história de uma professora que entra, surta e é muito. A gente se identifica, né, com essas coisas. Mas eu acho. A minha escrita, ela funciona muito assim. Eu gosto de pensar o livro como fosse um roteiro de cinema, de um bom filme. Especialmente, eu adoro filme de terror. Adoro filme de terror, adoro filme de terror. E o terror, ele tem uma forma clássica que todos os melhores filmes de terror têm. A primeira cena do filme é uma cena que ou se passa depois ou se passa antes, mas é uma cena que você só vai conectar ao final do filme, vai entender porque ela senta. Exemplo clássico, O Sexto Sentido. Começa com o cara sendo baleado. E aí passa o filme todinho para você no final descobrir que na verdade ali é a cena da morte dele, que ele já estava morto desde o início. Gente, é spoiler de filme antigo. Spoiler. É spoiler de filme antigo. Mas é um bom filme. Eu que gosto muito de filme de terror, mas é muito bom. Filme antigo, então todo mundo tem que saber, já deveria ter visto. Então, eu tento sempre começar meus textos, primeiro eu tento fazer com que cada capítulo ele tenha um começo, meio e fim, que você possa, eu digo isso para meus alunos, um bom TCC, uma boa escrita acadêmica é quando cada capítulo ele se conecta, mas ele tem uma estrutura própria, que tem começo, meio e fim. E eu busco sempre começar com alguma coisa o qual eu vou retomar no meio do livro ou no final do livro, algum evento. Por exemplo, quando eu fui falar da Igreja do Carmo, eu começo narrando a história a minha dissertação, eu começo falando da história de que no dia de Todos os Santos, em 1730, salvo não me engano, no sábado de Aleluia, desculpa, dia de Todos os Santos, não, no sábado de Aleluia, uma menina pegou uma briga com 4 irmãs, a ponto de que elas saíram e se estapearam, a ponto de ter escoriações, a ponto de que a missa foi cancelada por causa dessa briga. E aí eu começo falando sobre essa briga, sobre a desavença delas duas, dessas meninas, que ninguém sabia, mas que elas saíram no tapa, no meio da igreja, em plena missa de sábado de Aleluia.
E aí eu conto essa história para dizer assim, por que essa história é importante? Porque o primeiro documento, registro que eu tenho da Igreja do Carmo no século XVIII é exatamente um documento que fala sobre essas meninas. Então, o que me interessa ali não é nem a história tanto das meninas, ela é lúdica, ela atrai o leitor, mas o que mais importa é que em 1730 eu já tinha uma igreja que tinha uma estrutura que comportava uma missa de sábado de aleluia. Então, Você apresenta ali o final isso. para depois desenvolvê-lo por Exato. completo. E aí, minha escrita tem muito disso. Eu não aconselho muito as pessoas fazerem isso, porque, assim, como o meu orientador de doutorado falou, André, você é uma das poucas pessoas que consegue fazer isso muito bem. Eu faço idas e voltas. É por isso que o temporal, para mim, Digressões. exatamente. Uma coisa me leva a outra para que eu volte. E aí, no final, por isso que cada capítulo ele tem uma temporalidade própria, geralmente dos meus trabalhos. Eu sempre estou indo e voltando no tempo. E pelo, assim, do tipo, eu nunca tive um artigo recusado, tá, gente? Assim, eu tenho orgulho disso. E o meu orientador falava, André, você consegue fazer isso e a gente não se perde. Você consegue amarrar o começo, meio e fim de cada história. Então, e isso eu me inspirei na literatura, na ideia de que você tem que fazer um texto agradável. Para mim, é lógico que um texto acadêmico vai ser muito difícil. Ele é produzido para a academia. As pessoas têm muita crítica de que a academia só olha para o umbigo próprio, que a história deveria escrever de forma mais simples. Eu concordo que eu gosto de ler textos que são bons de ler, gostoso. Eu não gosto de ler texto muita boa parte dos historiadores não sabe escrever direito. Então escreve aquela coisa meio técnica e tudo mais. Não acho que isso seja obrigação escrever bem, mas eu gosto de ler textos bem escritos, digamos assim, dentro da história. Então, e aí eu tento reproduzir isso no meu livro. Eu sempre imagino meus pais lendo, né? Ou uma amiga minha lendo, assim, do tipo, para ver se eles conseguem absorver alguma coisa. Porque é óbvio que uma revista acadêmica, as pessoas criticam, porque meu pai não consegue ler uma revista acadêmica de história. Cara, vai ler uma revista acadêmica de física, ver se tu entende alguma coisa. Vai ler uma revista acadêmica Eu um dia desse peguei um artigo acadêmico de literatura, o cara não entendia porra nenhuma do que tava ali. Não entendia nada. Sim, era uma análise e o cara ia para uns cantos, um professor até muito querido lá da UNB, e eu olhava e fazia, meu Deus, é um universo completamente diferente do meu, assim, eu não entendo. E isso não está errado, a gente está produzindo para os pares porque é assim que todo conhecimento se desenvolve, você tem que também produzir para os pares. Agora, existe uma necessidade na nossa sociedade, que é a ideia da história pública, da gente levar esse conhecimento ao cotidiano das pessoas, já que, enquanto na física, você tem um conhecimento que vai ser aplicado, por exemplo, na televisão, que você assiste, no aparelho de TV, na história ele precisa de um pouco mais do que isso. Então, eu tenho muito carinho nisso, e essa entrevista especificamente, ela vem do meu livro Hoje Eu Mando um Abraço para Ti Pequenina, que foi um romance histórico, qual em 2014 eu ganhei um prêmio da Biblioteca Nacional, eu mandei 2 capítulos de um projeto, e aí eles escolheram, eram 7 bolsas para o Nordeste, e aí uma das bolsas foi para mim. Eu fui o único da Paraíba a ser contemplado, foi uma bolsa para cada estado, para escrever um romance, um livro. Era um edital de fomento a novos escritores. E aí eu fiz todo um projeto falando sobre romance histórico, qual era a perspectiva do narrador que eu não queria escrever dentro da primeira pessoa, da terceira pessoa, eu queria escrever como se fosse um personagem de fora. E aí eu crio a ideia do Anjo Gabriel dentro do que é basicamente meu alter ego, de ser meio burrinho e meio palhaço dentro da história. Mas era a história de um Capitão Mó da Paraíba, que ele passou 33 anos à frente da Paraíba. É um personagem, quando você vai estudar a história da Paraíba colonial, todo mundo fica fascinado com ele. Porque ele passa é o Capitão Mó mais longevo da história do Brasil. Ele vai para Paraíba, ele odeia a Paraíba por 33 anos e ele morre na Paraíba. E ainda perde os ossos dele, o bichinho, depois. E é muito interessante a documentação, porque é 33 anos esse homem reclamando porque ele está na Paraíba. E esse pobre coitado morre lá. E é um trabalho que daria... Um doutorado não dá conta de narrar a história da presença dele na Paraíba, porque é muita documentação. Muita, muita, muito mesmo. São 33 anos de documentação, muita documentação. Então eu achei que aquilo ali deveria ser contado de uma forma, de um romance histórico. Então eu digo assim, a maioria das coisas ali nunca aconteceram, mas poderiam ter acontecido.
né? Porque eu acho que você não conhece uma sociedade se você... Eu me lembro da Denise Fraga falando isso. Você não conhece, ou foi a Fernanda Montenegro. Você não conhece a sociedade se você não conhece a arte que ela produz. Você quer conhecer o que se passa dentro de uma favela, por exemplo, vai escutar o funk que é produzido lá, vai ver o grafite que é produzido lá, vai ver até mesmo a pichação que é feita lá, vai ver quais são as expressões culturais que aquelas pessoas fazem. Aí você começa a entender aquela sociedade. Porque uma documentação administrativa não vai lhe dar o sentimento de uma sociedade. Eu fico pensando, como é que as pessoas conseguem escrever sobre império sem ler Machado de Assis? Você quer entender como é que essas pessoas pensavam, como é que elas viviam? Vai ler Machado. Não vai ser através de documentação de arquivo administrativo que você vai entender como é que aquelas pessoas pensam e viviam, não. Vai ler Machado. Ele é quem vai dar o caldo para isso. Então, eu sempre diga isso. Leiam, gente. Leiam, porque leitura não se escreve se não lê. Não existe fórmula para escrever bem, não existe mini curso de escrita ou curso de escrita que vá lhe transformar num excelente escritor, se você não for um excelente leitor. Eu vou fazer aqui um adendo, que eu recebo às vezes algumas críticas por elogiar demais os meus convidados. Mas essa observação que eu vou fazer, esse elogio que eu irei fazer, o senhor tem uma escrita, como já disse, muito fluida. E é muito, muito difícil fazer digressão. Muito difícil dentro da historiografia. É muito difícil. Eu não aconselho os alunos a fazerem, por exemplo. Eu estou olhando para você, meus queridos. Eu faço isso e até hoje eu não aprendi. E eu eu apanho tanto dos meus professores, porque eu fiz disciplina na departamento de História, mas também fiz minhas optativas todas no departamento de Letras em Literatura. Se eu pego as minhas notas e comparo, aqui eu só tenho de 9, 9,5 para cima. Aqui é um caos, porque até hoje eu não consegui fazer isso. Mas assim, é possível pelo visto. Mas quem não lê, não escreve. E digressão é difícil, sim. Mas é aquela história, é como você começa a perceber um livro que escreve com digressões. Você percebe que por exemplo, eu tenho um limite até onde a digressão pode ir. A quantidade de páginas que ela pode ir. Eu tenho que ter muita consciência, quando eu começo a digressão, que é o final dessa digressão que vai amarrar com aquilo que eu quero. Então, eu tenho que ter cuidado da digressão. Muitas vezes eu deixo alguma coisa de fora que podia ser muito divertida e interessante, mas que ela ia fazer com que a digressão ficasse solta, ficasse uma ponta solta, né, do fio dessa história. Então, eu digo sempre isso. Você tem que ter, quando você faz a digressão, você tem que ter muita consciência do começo, meio e fim dela. Para que você, no final, faça a amarração. Às vezes eu faço, inclusive, eu escrevo primeiro o parágrafo da amarração, para depois fazer a digressão. Porque aí eu sei, e aí eu passo. Não, eu acho que eu posso, nessa digressão, eu acho que eu posso utilizar 2 páginas, 2 laudas, para poder também não perder o fio da meada. Então, há uns truques que você vai desenvolvendo na sua prática, e aí cada pessoa vai entendendo mais ou menos como é que ela faz. Maravilhoso. E já que nós estamos falando de escrita, nós vamos falar sobre este livro que eu ganhei de presente. Por quê? Porque eu pedi. Verdade. Pedi, obviamente. Quem não chora não mama, já dizia as divinas tetas. Exatamente. Olha, eu particularmente, eu gosto muito quando o convidado, ele vem aqui e ele já tem algum livro publicado. E você tem 2 livros publicados. Esse aqui é recentemente, saindo do forno. E Divinas Tetas, a iconografia de Nossa Senhora do Leite no cristianismo ocidental. Então, a princípio, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve sinopse do que o livro aborda. E mais uma vez eu vou pedir para que explique para o pessoal de casa o que é iconografia. Olha, acho que num termo mais latinizado, antes é escrita através de um ícone, de uma imagem.
No caso, eu utilizo de forma teórica a ideia do Panofsky, né? A iconografia como sendo a identificação daquela cena, né? Então, eu vejo uma mulher na igreja com o seio de fora, com uma coroa, ou com uma auréola, ou com um menino no braço, por exemplo, eu sei que ela é Nossa Senhora no ato da amamentação de Jesus. Então, isso é que seria o trabalho iconográfico, é você identificar, não é simplesmente olhar e dizer, por exemplo, aqui é uma mulher nua com a coroa e o peito de fora. Não, eu entender o contexto em que aquela imagem está inserida. Então, ela é, na verdade, a amamentação divina, a amamentação de Jesus, por mais que ele não está com a boca no peito dela, mas isso é outra questão. E o livro, ele surge de uma forma muito interessante. Eu adoro contar essa história de como ele surge. Eu estava na minha graduação, quando eu estava indo para um congresso no Ceará, com uma amiga minha, de universidade, que a gente fez a universidade basicamente juntos. E aí, no meio do caminho, ela era mórmon. Ela é mórmon. E aí, ela no meio do caminho fez, André, posso te fazer uma pergunta sobre cristianismo, que eu tenho muita curiosidade, eu fico com vergonha de perguntar. Eu digo, pode, Yanusha. O nome dela era Yanusha. Ela, André, porque eu fui para Belém do Pará e eu vi uma imagem de Nossa Senhora do Leite. Eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu falar? Eu digo, não, nunca ouvi falar desse tipo de imagem. Pois é, e aí eu fiquei assim, do tipo, por que tem Nossa Senhora do Leite, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora... Não é a mesma Nossa Senhora? Não é a mesma Maria? Aí eu fiz, tá, eu respondo se eu puder fazer uma pergunta sobre os Mormons, e aí você me responde, né? Aí ela, tá bom. Aí eu disse, olha, a questão não é a mesma Nossa Senhora, é a mesma Maria, mas você tem invocações diferentes, formas de invocá-la de forma diferente. E essas formas podem ser por várias razões. Por exemplo, Nossa Senhora Desatadora de Nós. É quando você está com um nó na sua vida, um problema, e você invoca ela porque ela vai desatar esse nó. Nossa Senhora de Fátima, porque você está rememorando a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora do Carmo, porque você está rememorando o manto, o Carmo e a Ordem Carmelita. E a Nossa Senhora do Leite, que tem um significado de caridade, é o principal significado por trás disso. A amamentação é o símbolo maior da caridade. É a alegoria da caridade, é uma mulher amamentando, por exemplo. Então, e aí, só para os leitores não ficarem curiosos, os leitores, lá vai eu, os ouvintes não ficarem curiosos demais sobre qual foi a pergunta que eu fiz, eu perguntei por que é que os mormons faziam genealogia. Você sabe por que os mormons faziam genealogia? Não. Primeiro, Uhum. responda pra gente o que são os Mormons, porque muitas vezes alguém não pode são as saber. pessoas que são da igreja Jesus Santo dos Últimos Dias, Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, né? Que é uma igreja que foi fundada nos Estados Unidos, né? Lá por um cara, eu esqueci o nome dele, e ela tem uma história bem interessante de fundação, porque ele escreve o livro dos Mormons dentro de um chapéu mágico que ele acha dentro da floresta, e aí a tinta só aparece quando ele coloca esse livro dentro do chapéu, é uma coisa assim. Mas, bom, aí eu perguntei, e eles têm, desde sempre, eles fazem pesquisa genealógica. E eles ficaram famosos porque eles foram, na década de 80, eles revisitaram arquivos de igrejas e paróquias para digitalizar registro de batismo, de óbito e de casamento. E aí eles digitalizavam, entregavam um microfilme para a paróquia e levavam um microfilme para eles. Na década de 90, no final da década de 90, a Igreja Católica até começou a implicar com isso e proibir eles de fazerem isso porque estava ajudando a religião deles. Mas eu acho que isso hoje em dia já caiu por terra. E hoje em dia eles têm um site chamado Family Search, que você vai lá, por exemplo, eu achei registro da minha bisavó, da minha tataravó, então você consegue fazer sua árvore genealógica, né? E a resposta que ela me deu, gente, é a resposta dela, tá? Assim, do tipo, se é verdade ou não, eu não faço a mínima ideia. Ela disse que é porque eles tinham que casar os mortos. Porque o sacramento você não é salvo para o paraíso se você não tiver o sacramento do casamento. Então, eles fazem a genealogia para pegar os mortos e casar num ritual que acontece uma vez por mês, ou uma vez a cada 6 meses, num grande centro, no caso do Nordeste, é no Recife, esse centro. Então, eles vão todos para lá e fazem um ritual fúnebre de casamento. Essa foi a resposta que ela me deu, tá, gente? Mas é só uma curiosidade que foge das minhas competências acadêmicas e pessoais.
E a resposta que você deu para ela? A resposta foi exatamente, eu expliquei a ele, olha, são a mesma Nossa Senhora, mas são formas de invocar diferente, então são invocações diferentes. Você pode chamar Nossa Senhora dependendo da sua necessidade, rememorar um milagre ou um momento, então assim, um espaço que ela apareceu, alguma coisa desse tipo. Fantástico. E eu vou falar assim pra vocês, se quiserem saber mais, vão ter que comprar o É. livro. Eu já disse aqui, e volto a repetir, Divinas Tetas é um livro que chama atenção já pelos títulos de seus capítulos. Você tem uma facilidade de escrever títulos que é muito fascinante. Olha, eu fazendo pleonasmo. E para certos públicos, acaba sendo provocativo. Uhum. Vou citar alguns deles que estão presentes no livro. As Mulheres de Pedra, Por que Vênus Pré-Históricas? Seios à Mostra, Retratos de Nossa Senhora do Leite. E essa última é a melhor. Adoração do Seio e a Família de Jesus. Sem falar no próprio título, que também desperta bastante curiosidade. Então, partindo desse ponto e levando em conta o que já conversamos até agora, o senhor considera esse livro uma obra voltada exclusivamente para o público acadêmico, algo que apenas quem tem uma boa base de história conseguiria aproveitar plenamente? Ou ele transita entre a metodologia historiográfica e uma escrita que também pode alcançar um público mais amplo, como a literatura? Olha, é preciso dizer que esse livro é fruto da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu fiz parte na Espanha e parte na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tentei, como eu não tinha nenhuma amarra acadêmica, no sentido assim, eu não precisava atender um programa de pós-graduação, não precisava atender uma banca, eu só precisava atender ao meu desejo de ter um texto de qualidade, eu busquei ao máximo escrever de uma forma que uma pessoa mais leiga pudesse ler. Não, teve a mãe de uma amiga minha, o qual eu dedico o capítulo a essa mãe, a mãe Lenina, que é uma das mães que eu tive na minha vida, que é a mãe de uma das minhas melhores amigas, que é a Mariá. E ela tentou ler e parece que ela não conseguiu, ela teve dificuldade porque achou muito difícil. Mas eu tento, existe uma tentativa, né? Do tipo, eu escrevi esse livro especialmente para as pessoas que estão no meu agradecimento. E que são muitos aqui, São gente, muitos. pelo que eu estou vendo. É porque eu escrevi esse livro no momento, e eu acho que é importante falar sobre isso um pouco, porque a gente esquece, a gente vê a quantidade de dificuldades que a gente tem na nossa vida, e às vezes as pessoas não terminam porque estão em depressão, porque estão passando por dificuldades econômicas, financeiras. Eu terminei de escrever esse livro da metade para o final, especialmente a parte de Nossa Senhora mesmo. Eu escrevi numa depressão profunda em que eu não conseguia me levantar de uma cama. As pessoas não fazem ideia de que teve um momento que um ex-aluno meu teve que ir lá em casa me dar banho, porque eu não conseguia me levantar de uma cama. E foi assim que esse livro foi produzido. Então, eu faço questão de agradecer a cada uma das pessoas que salvaram a minha vida, literalmente, algumas vezes, quando eu escrevi esse livro. E eu escrevia pensando nelas. Eu queria que elas lessem, eu queria que elas olhassem para esse livro. Então, por isso que eu acho que é uma obra acadêmica, não tenho a menor dúvida disso. Você vai achar uma pesquisa acadêmica bastante significativa. Eu cataloguei mais de 300 imagens de Nossa Senhora do Leite ao redor do mundo, e cada dia me aparece uma nova. E aí acho que no livro eu utilizo 89, alguma coisa desse tipo, são 89 imagens, porque afinal você tem que selecionar, porque não dá para colocar tudo. Então eu acho que sim, é um livro que tem um apelo para um público um pouco mais amplo, que não seja só da história, que seja de outras áreas também. Não diria que é um livro que daria para um cara do ensino médio ler, talvez alguns capítulos, né? Eu faço algumas brincadeiras, eu brinco que eu sou meio Lorelai de Gilmore Girls. Gente, eu sou velho, tá? Adoro essa série. E é a série que eu já vi 5 vezes, é a minha série de comfort. Quando eu tava em depressão, era a única coisa que eu conseguia assistir. E aí eu faço muitas referências a tops, digamos assim. Eu solto frases que as pessoas que não conhecem, e isso tá no próprio título, Divinas Tetas, que é uma referência à música do Caetano Veloso, Vaca Profana. Dona Divinas Tetas, derrama um leite sobre minha cara.
Então, é por isso que o título é Divinas Tetas. É uma referência a uma música, né? Do mesmo jeito que... É engraçado, eu não tinha pensado nisso. Hoje eu mando um abraço para ti, pequenina, é uma referência à música de Luiz Gonzaga, que fala sobre a Paraíba, e aí ele fala, Paraíba, mulher, macho, sim, senhor, e aí ele fala, hoje eu mando um abraço para ti, pequenina. Que aí é referenciada numa música de Caetano, que é a música Terra, que ele fala pequenina como se fosse o poeta e foste a Paraíba. Ele faz uma referência dentro da música a essa música do Luiz Gonzaga. Então, por isso que o nome do meu livro, eu queria que fosse um livro que tivesse Paraíba no nome, por isso que eu escrevi, eu botei hoje eu mando um abraço para ti, pequenina, por mais que essa frase não apareça no livro, ela é só o título. E as Divinas Tetas, por causa da música do Caetano também, assim. Então, eu gosto muito disso, eu acho que isso conecta as pessoas. As pessoas que têm um pouquinho mais de leitura ou escutam música ou vê filme, elas vão identificar muitas coisas aí. Por exemplo, eu cito a Tuga, do Piteco, em determinado momento, quando eu estou falando das Vênus pré-históricas, né? Eu falo que eu faço uma crítica ao Leroy Gourand, eu acho, que ele diz que as mulheres pré-históricas eram tudo magras. Eu faço, o Leroy Gourand provavelmente deveria odiar a Tuga do Piteco, porque ela é mais voluptuosa. Pra quem não sabe, é um personagem da Turma da Mônica. Exatamente, o qual eu sempre coloco assim, que eu sou fã da Turma da Mônica, eu tenho tatuagem da Turma da Mônica. É uma coisa que me fascina desde que eu sou criança, então eu aprendi a gostar de ler com aquelas revistinhas. Maurício de Souza, isso que eu ia falar, Maurício de Souza, eu devo a minha leitura, o meu aprendizado de leitura, graças ao Maurício de Souza. Sim. Eu aprendi a gostar de ler por causa dele. E para quem não sabe, o professor disse sobre o Caetano, Vaca Profana. Muitos de vocês vão conhecer a música eternizada na voz de Gal Costa, que por ironia do destino hoje, eu estava escutando ela o dia todo. E Vaca Profana, com certeza, estava no meu repertório. Eu sou apaixonado por essa música, sempre fui. Esse bloco, agora, eu dei o título Sob a Óptica de Honor. Mas antes tem uma introduçãozinha. Há 56 anos, na cidade de Greenwich Village, nos Estados Unidos, teve início o marco zero do movimento LGBT contemporâneo. A história começa nas primeiras horas da manhã do dia 28 de junho de 1969, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram policiais e iniciaram uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo. No Stonewall Inn, um dos bares LGBTs mais frequentados da época. O episódio, conhecido como Stonewall Riot, Rebelião de Stonewall, teve duração de 6 dias e foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia, que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova York. Por isso, o dia 28 de junho é comemorado mundialmente como o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Uma data para celebrar vitórias históricas, mas também para lembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. E o Dia Internacional do Orgulho LGBT, hoje a gente pode falar que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Bom, eu confesso que eu pensei bastante antes de trazer essa pauta para o nosso diálogo, porque nós vivemos num mundo, especificamente no Brasil, onde se nós colocamos isso numa entrevista, se nós colocamos tópicos como preconceito, racismo, feminicídio, homofobia, automaticamente somos rotulados de militantes, esquerdistas, mimizentos, e corremos um forte risco de termos todo o trabalho que está por trás da construção de um roteiro como este completamente descredibilizado. Aqui, no entanto, temos um entrevistador negro, assumidamente homossexual, ocupando um posto de privilégio dentro da graduação. Afinal, eu realizo entrevistas, pesquisas e saio sempre carregado de informações graças ao espaço que este projeto PUB me proporciona.
E agora encontro-me diante de um homem homossexual nordestino que saiu de seu estado e de sua cidade para construir uma carreira. E acredito, posso poder dizer que é uma carreira acadêmica consolidada. Lecionando História do Brasil na UNB, uma das maiores universidades do Brasil. E agora vem a pergunta. Professor, então, como o senhor enxerga essa trajetória? Quando olha para o passado, para o pequeno André, e depois para o professor André Cabral Honor, de hoje, sente aquela sensação de orgulho? E claro, sendo eu sempre um pouco atrevido, Uhum. houve momentos durante a graduação, mestrado ou doutorado em que o senhor cogitou desistir por conta da sua sexualidade? Bom, primeiro, assim, isso nunca me foi perguntado. E eu acho que talvez essa seja a pergunta mais importante. Dentro desse espaço acadêmico, eu sempre falo para os alunos, no primeiro dia de aula, eu faço questão de colocar que eu sou viado. Eu não falo a palavra gay ou homossexual, eu falo viado. Eu gosto da palavra viado e eu acho que é uma forma da gente dessacralizar e tirar todo o sentido pejorativo dessa palavra. Então, para mim, eu digo para os alunos, não é para dizer que eu sou gay, não, é para dizer que é o professor viado do departamento mesmo. Então, porque isso foi uma palavra que me perseguiu durante a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. Eu fui um cara que demorei muito para me assumir, para primeiro ter minha primeira relação com um homem, para beijar a primeira vez, foi depois foi já com 19 anos de idade. Então, e para vocês terem ideia, gente, que é uma trajetória que a pessoa vai construindo. Hoje eu tenho 44 anos, mas a primeira vez que eu beijei com um cara na vida, eu vomitei depois. Eu passei mal, eu vomitei, porque eu tinha nojo daquilo, eu tinha nojo de mim mesmo. Então, não foi fácil, foi muita terapia e muito o conhecimento me fez mudar muita cabeça. Por exemplo, me reconhecer dentro da universidade me ajudou muito a entender a minha orientação sexual. O meu primeiro namorado foi esse cara que eu já citei, Juliano, que eu namorei quase 4 anos com ele. Ele foi fundamental, porque ele era uma pessoa tranquila em relação à sexualidade dele, para eu entender isso. E eu só queria fazer antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria fazer um adendo quando você falou da questão que às vezes pode ser taxado como mimimi, quando a gente fala desse tipo de assunto, né? Cara, eles vão taxar de qualquer forma. Então, assim, uma vida com medo não é uma vida, é uma sobrevida. Se isso é sobrevivência, como era a música acho que do Emicida, né? Que se isso é sobre sobrevivência, não é só sobreviver é sobreviver e não sobreviver, entendeu? Amarelo. Amarelo, exatamente. É muito bonito. Eu me esqueci agora, gente. Desculpa. Me ensina que me perdoe, esqueci a letra. Um crime. Porque não viver a vida com medo. Porque é aí que a gente vai. É exatamente tocando. É quando a gente vê que eles estão chamando a gente de esquerdista, de militante, de mimimi, que eles só fazem isso porque isso está dando certo. Porque se não tivesse dando certo, eles não estariam dando a menor bola. Eu sempre digo assim, quem mudou a história do movimento LGBT não foi a bicha enrustida ou a bicha discreta masculina. Foi a bicha travesti, preta, afeminada da favela que está lá rebolando com a calcinha na esquina. Ela muda a sociedade, não sou eu, não. Eu sou nem elenco de apoio, eu sou figurante nessa história. É esse tipo essa caracterização do viado, do gay, do homossexual que faz com que a gente tenha esse avanço de direito. Então, quando eu olho para trás, é óbvio que a gente tem uma época muito diferente. As pessoas sempre falam, nossa, mas as coisas estão tão difíceis nos dias atuais. Lógico, nós estamos numa luta e vamos sempre continuar numa luta. Mas há 20 anos atrás isso não era pauta. Vocês não fazem ideia da mudança, né? Então, meu primeiro namorado eu não andava de mão dadas na rua por uma questão de preconceito. Quando eu contei para meus pais tiveram uma relação horrível. Hoje em dia, minha mãe está fazendo promessa para eu casar de novo. Então, assim, ela é a pessoa com quem eu mais converso sobre minha vida gay, é com minha mãe, por exemplo, hoje em dia, que era uma pessoa que disse que nunca ia aceitar que eu falasse sobre isso, quanto mais ver. E hoje em dia ela tá chamando quando tem alguém, chama o namorado para ir para casa dela, apresentar minha avó que tem 96 anos. Então,
foi uma trajetória difícil, mas para isso se estabilizar na minha cabeça foi muito difícil, assim, demorou muito tempo. Ah, eu confesso que em nenhum momento a questão de ser viado não me atrapalhou em questão dos meus estudos. Assim, eu na graduação eu não era assumido, nem no mestrado, eu só fui ser assumido mesmo quando eu fui morar em Belo Horizonte em 2013, assim, do tipo, eu era assumido para minha família, para os amigos, mas não era uma coisa que eu falava na sala de aula, por exemplo, ou que eu colocava num ambiente público, né? Isso só foi ser realmente consolidado quando eu fui morar em Belo Horizonte, que aí eu fui, na época, eu fui casado há 16 anos e me deu, no final de 2023, uma depressão profunda com a separação, eram 16 anos de casamento, e foi a partir desse casamento que eu comecei a me assumir publicamente, a ponto de que eu, no primeiro dia de aula da UNB em 2015, a primeira coisa que eu falava era, em menos de 5 minutos eu estava falando do meu marido, que era para as pessoas saberem que eu era gay. Então eu nunca tive um momento na graduação de desistir por causa disso, né? Nem no mestrado, doutorado. Não tive. Quando eu era adolescente, é óbvio, eu sonhava em casar com a mulher e ter uma família e tudo mais. Na verdade, desde criança, eu sempre digo assim, a minha depressão veio porque me tiraram, me destruíram a coisa que era mais importante da minha vida, que era a minha família, porque é um sonho desde que eu sou criança. É ter uma família. Uma família, não vou dizer nem diferente, porque não tem isso. É uma família como qualquer outra, né? É uma família composta por 2 homens. E é uma coisa que eu pretendo reconstruir na minha vida. Mas eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ser gay. Eu tenho muito orgulho da contribuição que a gente traz para a sociedade. E assim, eu não vivo uma vida com medo. Sim, não vou. Eu me recuso a ter medo. Eu me recuso a ter medo. Assim, cara, e aí por isso eu quebro a cabeça, cara, quebro, ora assim não, como eu quebro a cara, assim, do tipo, nunca tive medo na vida e continuo com essa ideia, então eu procuro enfrentar os meus medos, é isso que eu acho que é mais importante no seu orgulho, é quando você não tem medo, né? Lógico, você tem que ser respeitoso com as outras pessoas, você tem que, ser medo não significa ser imprudente, né? Você tem que ser prudente sempre. Mas não é viver uma vida em qual você vai ficar preocupado com o que a outra pessoa vai falar ou vai pensar. Cara, a outra pessoa vai falar e pensar, às vezes nem fala nem pensa, e se ela falar e pensar, ela não gostar de você, ela vai falar assim e pensar, independente do que você faça. Se você acerta, ela vai falar mal. Se você erra, ela vai falar mal. Então, isso para mim nunca foi uma questão, assim, do tipo, nunca me importei com isso. Sempre me importei muito com meus pais, mas meus pais são o maior exemplo na minha vida de como o amor, e eu fico, gente, eu sou muito chorão, tá? Assim, do tipo, eu choro todo dia umas 3, 4 vezes, às vezes sozinho eu tô lembrando. Se eu escutar a música, por exemplo, Balada pra Desperta, cantada pela Bethânia, que é a música da Adriana Calcanhoto, eu choro. Não adianta. Às vezes eu coloco só porque eu tô com vontade de chorar, e eu boto e choro, e aí fico bem. Mas meus pais são o maior exemplo para mim de como as pessoas mudam. Como eles vieram de pessoas que não aceitavam, em hipótese alguma, que o filho mencionasse que era gay, ao ponto de quase participarem de parada gay, de mandar mensagem para mim no dia do orgulho LGBT, entendeu? Então, assim, e de torcerem por mim, e de assim, do tipo, não, porque André é o namorado, vai ter um namorado, o marido do André, e não sei o quê. Então, as pessoas mudam, cara. E é lógico, teve sofrimento no meio do caminho, eu tive que forçar a barra, sim. Mas é como falei, é a bicha afeminada no meio da rua travesti de calcinha que muda o pensamento da sociedade, não o bombado Da discreto da academia. academia, entendeu? Geralmente eu deixo uma frase por fim, mas eu vou dizer ela agora, antes Uhum. da gente começar o último bloco. Que é do Emicida, da música Amarelo. Professor, então, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, porque elas são coadjuvantes, se não melhor figurantes, que nem deviam estar aqui. Exatamente. Se a gente se foca somente na cicatriz, a gente esquece o resto da nossa pele. Bom, a gente vai chegando no nosso bloco final, Nossa, passou rápido. onde eu detesto fazer essas 2 últimas perguntas, mas eu amo também, porque são perguntas inspiradoras. Então vamos lá.
Professora, a gente se encaminha, como eu disse, para o último bloco, finalizando essa entrevista tão rica, tão harmoniosa e repleta de experiências que o senhor trouxe para nós e aprendizado também. Mas antes de encerrarmos, gostaria de saber quais são os projetos atuais e os temas que o senhor vem estudando. E bom, recentemente o senhor lançou o livro Divinas Tetas, a iconografia de Nossa Senhora do Leite no cristianismo ocidental. Mas fica a pergunta, nós já podemos esperar mais um livro vindo por aí? Talvez um romance que une historiografia e literatura, assim como em seu primeiro livro, Hoje Mando Abraço para Ti, Pequenina? Olha, escrever dá muito trabalho, tá, gente? Do tipo assim, eu não sou escritor profissional, eu sou professor, né? A escrita é parte do meu trabalho, mas assim, eu faço no momento que dá. Então, eu dei uma descansada depois. Mas o fato é que eu estou terminando, sim, de escrever um artigo sobre a azulejaria portuguesa, porque eu andei... Eu gosto... Como eu sou clichê, eu gosto de trabalhar com trilogia. Então, eu fiz uma trilogia de artigos tentando trazer um conceito de arte sacra na América Portuguesa, que foge das ideias clássicas do que se chama de barroco. E agora eu estou tentando também construir através de análise, porque eu acho que a obra de arte é quem deve indicar qual tipo de teoria que eu devo seguir. Então, eu estou tentando construir uma teoria mais específica para se analisar a azulejaria nas igrejas, porque não existe uma teoria que seja específica sobre esse tipo de suporte, especialmente na América Portuguesa. Eu também tenho um projeto muito bacana, que é o projeto de extensão da Oficina Permanente de Paleografia da UNB, o qual a gente já terminou 3 documentações de transcrever e a gente publica isso em livros, e-books, em PDFs, de acesso gratuito pelo selo Caliandra. E são documentações que, em sua grande maioria, elas se encontram perdidas ou em lugares inacessíveis. Eu tive a oportunidade, desde o meu doutorado, que eu tenho um contato com a Ordem Terceira Carmelita do Recife. E eles têm uma documentação fenomenal lá, mas que quando eu cheguei a primeira vez, essa documentação estava no chão, jogada no porão. Ela ainda está no porão, pelo menos ela está em armáriozinhos, certo? Mas era uma documentação que, inclusive, depois de um tempo, eu achei que essa documentação tinha desaparecido. Mas o fato é que é uma documentação que ela não é permitido acesso, e, inclusive, ela está muito estragada. E, assim, não tem nenhuma espécie de acondicionamento. Então, é uma documentação inédita. Então, eu levo essa documentação para a oficina de paleografia, a gente transcreve e publica em livros, que é uma forma da gente preservar essa documentação e trazer essas informações. E, recentemente, depois do Divinas Tetas, tá indo muito bem. Na verdade, ele tem pouquíssimas mesmo, tá, gente? Eu acho que ele tem só 6 ou 7 volumes para vender no site só. Tá quase esgotado. Eu não tenho mais, assim. Inclusive, eu vou ter que comprar um para poder dar para a biblioteca da UNB, um exemplar. A Fino Traço me fez uma proposta de eu fazer uma segunda edição do Hoje Eu Mando um Abraço para Ti, Pequenina, o qual eu pretendo fazer algumas alterações editoriais no livro, porque ele tem idas e vindas temporais. Eu pretendo demarcar isso melhor para ficar uma leitura um pouco mais fácil. Que eu já fui chamado do Guimarães Rosa, assim, tipo, Deus me livre de me comparar a ele, mas tem muita digressão no livro, e até pensando, eu estou inspirado em escrever 1 ou 2 capítulos a mais para o livro, porque, como eu falei, cada capítulo do meu livro, ele tem um começo, meio e fim. Ele pode ser... Tanto é que o livro não... cada capítulo é um ano diferente. Dos 33 anos do Capitão, eu escolho 9, 10 anos dele, né? E aí eu faço uma mistura. Tem um capítulo que passa em 63, o segundo capítulo passa em 79, aí o terceiro capítulo passa em 73, e assim vai. Então, estou pensando em escrever um outro capítulo para fazer essa segunda edição do Hoje Eu Mando um Abraço para Ti, Pequenina. Eu já tenho a personagem na minha cabeça, mas escrever ficção é ainda mais difícil do que escrever livro acadêmico, gente. Assim, do tipo, é uma pressão muito grande. E fora isso, eu tenho um projeto que eu não comecei, assim, eu vou só citar para eu próprio criar a obrigação. Eu tenho uma documentação lá em casa que trata sobre o caso do engenho Cajabuçu, lá, que é um engenho da Paraíba.
que envolve uma mulher, uma escravizada, que o cara se separa da esposa para casar com ela, e aí tem uma filha com ela, e aí envolve um inventário de quem fica com essa fazenda, se fica a ex-esposa, se fica ela. E aí envolve acusação de bruxaria, de feitiçaria. Então é uma documentação, é um caso fenomenal. E a Inquisição vem? Não, eu ainda não cheguei lá. Ah! Eu ainda não pesquisei para saber se eu consigo achar esse processo. Mas tem a acusação, a senhora acusa que a escravizada enfeitiçou, utilizou de mandigas para poder conseguir o marido dela. Então é um caso que eu tô desde a minha graduação que eu tenho essa documentação, e eu disse assim, um dia quando eu fizer o pós-doc eu vou fazer. Só que aí o Divinas Tetas veio na frente por um desafio da minha amiga Neuma, que disse assim, você tem que escrever um livro sobre essa Nossa Senhora, porque ela é fantástica. Porque a grande sacada do Divinas Tetas é tentar entender se no século XIV, XIII, até o século XV, você entrava no lugar mais sacro do mundo, que era a igreja, e você via uma mulher com os peitos de fora amamentando, e não era uma mulher qualquer, era Nossa Senhora, por que nossa sociedade hoje em dia tem problemas e debates sobre a amamentação em público, sobre a visualidade da amamentação? Então, a minha ideia não é... A questão não é... A importância da amamentação, ela nunca ela raramente é questionada. Mas o que é questionado é, aquela amamentação pode ser vista pelo público? Né? E aí eu faço toda uma discussão, inclusive, envolvendo o que seria pornografia e como essa teta vai sendo censurada à medida que o tempo vai passando. Então, essas são mais ou menos as coisas que eu venho analisando. Eu queria voltar a alguma coisa, escrever um artigo sobre história social dos carmelitas, sobre alguma coisa, eu adoro os meus fradezinhos. Então, é por aí. Um verdadeiro professor e pesquisador sobre a história tanto sobre a história do Brasil quanto a história da arte. Bom, professor, nós chegamos na nossa última pergunta e essa pergunta eu considero, assim, sempre a mais importante. Porque é o que o senhor deixa como recado aos futuros estudantes de história, aos nossos graduandos e os jovens pesquisadores que estão começando suas trajetórias acadêmicas e entrando no mundo, nesse mundo e mercado de trabalho. Olha, eu sempre digo que uma das piores falhas do capitalismo é dizer que a gente tem que detestar nosso trabalho. Você tem que trabalhar com aquilo que você ama. E o que eu digo para as pessoas que estão pretendendo fazer história, ou que já estão na história e tudo mais, é não percam de vista quem vocês são, nem o que vocês desejam. Não percam de vista o prazer que você tem em trabalhar com aquilo. As dificuldades vão vir, a vida ela é uma vida, às vezes, muito cruel, muito pesada, às vezes injusta mesmo. Mas eu acredito piamente de que se você faz qualquer coisa no seu dia com amor, dedicação, carinho e responsabilidade, aquilo vai ter um retorno para você de amor, carinho, responsabilidade e dedicação. Então, o que eu digo para as pessoas é que eu acho uma carreira fascinante. Eu acho que vocês não podem acreditar e eu vou mais longe. Não deixem que a vida e o cotidiano de uma escola pública, por exemplo, porque a maioria dos alunos de história vão terminar na escola pública mesmo, ou escola particular mesmo. São poucos os que vão realmente para a universidade, por uma questão, inclusive, de espaço mesmo. Não deixa que a vida de uma sala de aula, ou os pais dos alunos, ou a administração de uma escola, lhe perca a esperança do que você está fazendo lá dentro. Porque se você consegue salvar um aluno, se você consegue atingir uma pessoa, seu trabalho está feito. Você não vai nunca atingir a todos. Você nunca vai atingir a todos numa sala de aula. Mas às vezes você pode atingir um apenas que ninguém tenha conseguido e você conseguiu. Se orgulhe disso e se apegue a isso como sendo a principal diretriz do seu trabalho, porque o resto vai vir como consequência. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Então, trabalhe com amor, trabalhe com paixão. E se não estiver feliz, se reinvente. É isso. E se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda, vai
Paulo Freire. Exatamente. Não pense que você vai mudar a sociedade, mas você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Como professor, tanto pro bem como pro mal também, viu? Então, por isso que tem que ter Nossa muita, palavra tem poder. tem que ter muita responsabilidade na sala de aula. Saiba que assim, eu sei que é mal pago, eu sei de todos os problemas, mas não esqueça nunca da responsabilidade que você tem ali dentro e por que você está ali dentro. Então, se tem um que você vai conseguir mudar, vai fazer tudo valer a pena. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Diálogos. Eu quero agradecer imensamente a você, professor, por esse diálogo tão enriquecedor, que eu vou levar mais uma vez, mais um diálogo para casa, para o coração e para a vida. Espero que vocês tenham gostado. Como diria um professor meu de literatura, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Palavras finais. Só queria agradecer imensamente, assim, você não faz ideia do orgulho que eu tô. Eu nunca pensei em sentar. Eu vou me emocionar, gente, desculpa. Eu nunca pensei em sentar numa mesa e gravar uma entrevista na USP, porque afinal a USP tem toda uma áurea ao redor dela. Eu sei que também tem muito mito, mas para mim estar aqui, um menino nordestino, com essa voz meio gasguita, de acordo com, inclusive, com. Eu fui exposto por um youtuber aí que tá muito famosinho da extrema-direita lá da UNB, e aí os comentadores dele diziam que eu tinha a voz do Cid da Era do Gelo, da preguiça da Era do Gelo. Então, imaginar que esse cara que tinha vergonha da voz, que tinha vergonha de quem ele era, tá hoje em dia dentro desse espaço da USP, falando sobre a trajetória dele, sendo professor de uma das principais universidades do país, é um prazer inenarrável e um orgulho, assim. Eu só queria agradecer muito, muito, em especial, eu queria deixar um agradecimento aqui público ao professor Daniel Gomes de Carvalho, que foi quem me trouxe, que confia muito em mim, no meu trabalho, e também na amizade que ele me dedica. Então eu só queria agradecer, assim, do tipo, eu tô, assim, com o coração flamejando, que nem a Santa Teresa transverberada, de amor e de carinho por esse projeto e pelo carinho imenso que vocês tiveram comigo, assim, não existe palavras, me emociono muito com a gentileza dos outros, então, quando uma pessoa é gentil comigo, eu tendo a chorar, então, muito obrigado por isso. Consegui não chorar, gente. Eu que agradeço, professor. Nós também agradecemos à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder este espaço para a realização do videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, ao meu colega e amigo Wagner Domingos, que por razões maiores não pôde estar presente, e aos meus novos colegas de trabalho que em breve estarão por aqui compartilhando entrevistas comigo e contribuindo para que o canal cresça e se torne um meio ainda mais relevante de divulgação e comunicação científica. E a você que me assiste, até breve.